vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são. Pode gerar surpresa quanto Deus já fez. A história, quando eu passei a conhecer, eu tinha uma idade de meus 9 anos e uma tarde, lembro-me que veio um grupo de Salvador, onde tinha um senhor chamado Esmeraldo, que era Nininho, o pai da pastora Mara, vieram a Aporá e na Rua do Cruzeiro eles anunciaram que ia ter um culto naquele lugar. Ninguém sabia o que era isso. Culto e crente em Aporá é muito complicado. Para muita gente, as pessoas ficaram com medo de ir, alguns fecharam as portas, as janelas das casas. E eu me lembro que lá no beco, como era chamado, onde eu nasci, teve uma família que logo ficou com aquele desejo de ir a esse culto. A pessoa que teve o desejo, ele não estava muito são, naquele momento ele estava ébrio, mas ele conseguiu chegar até lá. Ele chegou até lá, o paletó dele, lembro que ficou numa poça em frente à casa ali de Rafael, mas ele chegou até a Rua do Cruzeiro. E nós estávamos juntos lá, eu com essa idade. E nas palavras do pastor, que Nininho não era pastor, mas tinha alguém com ele chamado Reverendo Quintanilha, o pastor fez o apelo. E esse homem, mesmo um pouco ébrio, ele levantou uma das suas mãos. Daquele dia por diante, o pessoal foi embora para Salvador e jamais nós pensávamos que eles voltavam logo. E lá eles conversaram na igreja central, com um homem chamado Antônio Fernandes dos Santos. E contaram a história de Aporá, que gostaram de uma cidade pequena e tal. E Antônio Fernandes também teve desejo de conhecer Aporá. E Antônio Fernandes passou a conhecer a família de Manuel Bispo dos Santos. Manuel Bispo dos Santos, meu pai, era o pedreiro e o servente era Pedro. E daí por diante foi construída e vieram pastores, pastoras, doutora Ingrid. Ingrid, uma mulher que veio dos Estados Unidos, aprendi os primeiros passos, ou seja, as primeiras músicas, como sendo 3 palavrinhas só, eu já sei de cor. E eu me lembro que cantava esse corinho muito bonito, e em um quadro ela escreveu esse corinho e passava pra gente, dando aula da escola dominical, como era chamado. E aí foi aonde eu me converti, meus irmãos se converteram também e muita gente se converteram ali. O meu pai era analfabeto, quando ele queria pregar, ele mandava a gente ler e ele explicava. Eu lembro do tempo que Antônio Fernandes vinha para cá, que o pessoal visitava muito a igreja. Ele era um homem que ajuntou muita gente na igreja através das caridades que ele fazia. Naquele beco tinha um pasto onde hoje é o nosso templo metodista, que era um pasto muito grande. Ele era dali da frente da igreja ao fundo de mais de 3 casas que ficam perto da nossa casa pastoral ali. E ali nasceu a igreja naquela rua. Antônio Fernandes conheceu Manuel, procurou imediatamente saber dele quem era o dono daquele terreno, e Manuel conhecia todo mundo na cidade, e Antônio Fernandes logo comprou aquele terreno por recurso próprio, pois ele tinha condição na época. Ele tinha uma peixaria em Salvador, era proprietário da própria peixaria, e ele começou a trazer a família, e na casa de Manuel ele reunia com a família. Era uma casa que ainda temos algumas coisas ali ao lado da nossa igreja. Aquela casa ali era a casa de Manuel, hoje já é de outras pessoas, mas era uma casa mais humilde. Mas naquela casa foi onde começou os primeiros cultos, no sentido de lançar a pedra fundamental
naquele pasto onde ele havia comprado. E a igreja começou a caminhar com poucas pessoas, reunindo na casa de Manuel. Não tínhamos energia naquela época, tinha o candeeiro e o Zaladi. E começamos a cultuar, e eu, na minha idade já com 10 anos ali, mais ou menos, que já tinha 1 ano, a construção demorou um pouco e eu já fazia solo na igreja. A igreja começou a crescer. Quando disse assim, cobriu a igreja, nós fizemos o primeiro culto com a igreja coberta, o chão de barro, não tinha janela nenhuma ainda nesse tempo, mas foi se providenciando, o Antônio Fernandes foi investindo, aí fomos recebendo alguns de Salvador, de 15 em 15, de mês em mês vinha algumas pessoas de Salvador conhecer a Porá, e as coisas foram melhorando. As pessoas que fechavam as portas para o evangelho, teve umas que passou a abrir. A igreja começou a fazer um culto ao ar livre, naquela época, na praça principal, em cima de um jardim, em um banco. O primeiro bispo veio e pregou em cima de um banco de jardim. O nome do primeiro bispo, Omar Daiber, foi o primeiro bispo que a Porá conheceu da igreja metodista. Veio um homem também chamado Zezé da Venda, um homem paralítico. E José Ferreira de Menezes, que é o Zezé da Venda, passou a evangelizar Áurea, que é a sua irmã. E na igreja que eu comecei, era aquele grupinho de Jeová, de Maria, Clarinho, era de Raimunda de Miminho, aquelas jovens muito queridas, muito amadas, que me amavam, eu amava elas também. Um dia os jovens saíram para fora, foram uma viagem, que eu não sei onde era, e eu fiquei ali. Os mais velhos, os homens, e José botou eu para dirigir, disse que a cena das crianças, ó, a escola do musical. Meu Deus, o que é que eu vou fazer para essas crianças? Aí eu começava a cantar aqueles corinhos, então, assim, antigos. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Agora não sei todo mundo. Aí por aí foi indo, não tinha que eu dirigia culto da cidade na terça-feira, culto de oração. Eu fazia uma parte boa, não era? Estou pedindo sempre a Deus força, que me dê força os anos que Ele quiser para eu continuar na presença dEle. Passou a evangelizar a família de Vito, que moravam no Riachão. E Clério Gonçalves Dantas também, que aceitou Jesus. E a revolução na palavra começou na cidade. A igreja já passou por tantas coisas. A igreja cresceu, a igreja também houve as suas quedas, diminuiu, mas Deus nunca deixou de fazer a obra naquele lugar. Eu vejo como um movimento do Espírito Santo de Deus trazendo, né, uma nova geração, um novo povo, com a nova visão, né? Que na visão que eu cheguei jovem na igreja era boa, mas era uma igreja com poucos jovens. Naquela época ser jovem crente era muito complicado. As pessoas diziam assim, ó, estar na igreja de crente ou ir para a igreja você tá perdendo a sua juventude, né? E eu chegando na igreja metodista tinha poucos jovens. E esses jovens, eles fizeram história também, né? Que foram as próprias filhas de seu Nininho. Mara, Sinara, Nara pequena ainda, Miriam. Esses jovens já faziam história na igreja. Inclusive, meus filhos sempre foram muito dedicados à igreja, o negócio do instrumento, essas coisas. Foi começado por eles, porque a primeira bateria que entrou na igreja entrou pelas portas do fundo, porque muita gente não queria que tivesse instrumento na igreja, mas eles foram se inspirando na igreja de Salvador, que teve um aniversário, e o pessoal veio, e aí eles trouxeram vários instrumentos, e eles aí foram se inspirando, trouxeram a bateria, trouxeram um baixo para a igreja, e assim eles, até hoje, graças a Deus, eles estão na igreja através de quem? Do pai deles, que trouxe o evangelho para aqui. Né? E essa história chegou até vocês, que também fazem uma bela história hoje,
né? Então a igreja metodista foi sempre uma igreja, eu chegando lá, achei uma igreja viva de jovem. Era poucos, mas era uma igreja viva. Então a igreja em Aporá, a igreja metodista, na minha visão do nascedouro dela, quando eu cheguei, sempre foi uma igreja muito viva. Sim. Ela tinha uma história bonita, né? O povo que estava ali, eles escreviam uma história bonita, uma história de fé. Um povo que via a palavra de Deus com alegria, sentia prazer de estar nos cultos. Os cultos eram cultos muito, às vezes, muito simples, mas as pessoas eram muito fervorosas. As pessoas mais velhas que chegaram lá, a irmã Júlia, a irmã Manuel, eu senti que era um povo realmente de coração aquecido. Por isso que a igreja hoje está e chegou até onde chegamos hoje. Porque o início da minha história na igreja, eu encontrei um povo que tinha um fervor, um desejo de ver a obra crescer, um desejo de ver a igreja, como a igreja ser vista na cidade, com a igreja que pregava o evangelho genuíno, a igreja que se preparava para ouvir a palavra, se preparava para pregar, uma igreja que estava sempre disposta a entender que o evangelho é santidade de vida. Falar da igreja metodista é algo muito especial, porque foi na igreja metodista que eu me senti gente, que eu me senti valorizada, porque o nosso valor não está em nós, mas está em Deus. Então hoje a igreja está na idade de 58 anos. Eu tenho 42 anos de igreja. E eu me arrependo do tempo que eu perdi. Porque quando eu comecei na igreja, eu ainda alcancei seu Nininho, a família de Nininho. Como nós era uma família que nós nós fazíamos as programações com os jovens, era muito emocionante. Então, hoje, a igreja, com essa idade que já está, a gente nem percebeu os tempos passarem, porque é uma igreja que nos faz feliz. É uma igreja que ensina como a gente romper as barreiras. Então hoje eu me orgulho em fazer parte dessa igreja. E hoje eu vejo a igreja modificada assim. Mas a Bíblia nos diz que nós não podemos ficar só no passado. Nós temos que acompanhar o presente. Porque os jovens hoje é o futuro do amanhã. E hoje eu vejo a igreja metodista com os jovens trabalhando, com os jovens evangelizando, com os jovens fazendo o ID que o Senhor ensinou. E por isso eu me alegro. E como eu me alegro, eu me emociono de tão feliz que eu sou, que eu fico, e que eu sou de fazer parte do povo metodista, da igreja metodista. E eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu de pastorear a igreja em Aporá. No ano de 2002, fui designada pela bispa e o concílio regional para vir pastorear esta igreja. Foi um desafio grande, primeira igreja, mas em todo o tempo eu pude ver o amor e o cuidado de Deus me instruindo, me orientando como cuidar do rebanho do Senhor. E foi uma experiência muito boa. Nesta igreja, eu pude ver o desenvolvimento, o crescimento de jovens, de alguns que ainda eram adolescentes, e pudemos juntos construir essa história. Deus colocou em nossas mãos um tecido e cada um pôde fazer a sua parte, construindo a história da Igreja Metodista em Aporá. Então eu tenho bastante experiência de caminhada, né, de lutas, sim, claro, por que não? Tivemos lutas, mas tivemos muitas vitórias. E o que pesa, né, na minha caminhada são as vitórias, grandes vitórias na caminhada, porque em todo tempo a gente estava buscando ao Senhor. Eu posso com alegria partilhar com esta geração que está aqui nesse tempo, construindo uma nova história, vivenciando e vendo como Deus tem trabalhado na vida desta igreja, na vida da juventude, né, vindo pessoas novas, cada vez mais tem sido uma fonte onde cada vez mais pessoas têm
buscado a presença do Senhor. Bom, pensar na minha caminhada cristã, em algo que me marcou, eu não lembro especificamente de um episódio, mas de algo que foi importante e relevante para minha caminhada cristã. Já faz muito tempo. Eu me batizei faz 23 anos, mas minha caminhada é anterior a isso, na minha adolescência. E algo que me marcou foi o acolhimento do grupo de juvenis da época. Era um grupo pequeno, mais meninas e apenas um menino. Mas era um grupo que realmente era um grupo parceiro, que realmente fazia a diferença, mesmo na simplicidade, porque à época não tínhamos muitos aparatos tecnológicos, não tínhamos muitos recursos, mas aquilo que era simples, pequeno, a gente fazia acontecer, fazia grande. O acolhimento, o amor, o carinho, a recepção foi muito importante para o meu crescimento. A minha conversão nessa igreja, na minha juventude, né, na minha adolescência, se deu na escola dominical. A cada momento, a cada estudo, eu ouvia claramente Deus falar ao meu coração. E hoje eu sou fruto de uma transformação, da libertação da timidez, do amadurecimento, da capacitação de ser líder, de cuidar, de ensinar, de zelar, porque foi isso que Jesus Cristo, primeiramente, o Espírito Santo, por meio dessa igreja, dessa unidade de fé, me proporcionou. E hoje eu sou a pessoa que sou devido a essa igreja, devido às pessoas que me acolheram, que me amaram, que me ensinaram. E hoje eu posso ter nos meus braços a minha filha, né, que é fruto também dessa caminhada, das promessas de Deus sobre minha vida. Eu desejo o melhor para a vida dela. E o melhor dela é o quê? É servir ao Senhor, é se dedicar à obra, assim como eu fui ensinada. Eu posso dizer com muita alegria e gratidão, eu e a Aurora fazendo parte dessa história. Eu não me lembro a primeira vez que eu estive na igreja, porque eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eu gosto muito de cantar na igreja, eu gosto de vir para a salinha da escola dominical no domingo. Eu não gosto de faltar, mas às vezes eu falto. Eu acho a igreja legal, que dá para eu aprender mais coisas sobre Deus. E assim como Ele criou nós, Ele vai criando coisas novas na nossa vida. Palavras boas, vida nova, tudo de bom que Ele quiser para a nossa vida. Quando eu crescer, eu vou ser do Ministério de Louvor. Eu vou conduzir a salinha das crianças também. Eu sou da geração de Manuel Bispo. Eu sou muito feliz por minha família ter participado da construção da igreja. Eu sou muito grata por tudo que a igreja já fez por nossa família, que eu sou a 4ª geração. Eu sou muito feliz por causa dessa geração que me criou na presença do Senhor. Estou aqui em Aporá já há 12 anos. Em fevereiro cheguei aqui em 2012. Estava vindo de Itabuna para cá, né? Já pastoreei Petrolina, Itabuna. E agora cheguei em Aporá em 2012. Estou aqui, né, até hoje, graças a Deus. Deus tem nos sustentado, nos abençoado, nos fortalecido. Tem sido um tempo muito bom. Desde quando chegamos aqui, foi um tempo para nós de refrigério, né? Ao chegar aqui em Aporá, encontramos uma igreja viva, animada, renovada. E a cada ano que passa, Deus tem abençoado essa obra e temos vivido coisas maravilhosas. Deus sempre tem nos surpreendido, sempre tem algo a mais para nós. E chegamos agora a 58 anos de vida e missão aqui em Aporá. E esse ano, em especial, o ano da autonomia. Estamos muito felizes, porque até aqui, como o tema diz desse ano, nosso aniversário, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Cada conversão, cada reconciliação das pessoas com Deus é um motivo de muita alegria. Quando você vê uma família sendo restaurada na cidade, quando você vê pessoas encontrando sentido para a vida, quando você vê pessoas contando testemunho do que Deus fez nas suas vidas através dessa igreja, através dos trabalhos, através da palavra ministrada, através da orientação, isso para nós é motivo de alegria. Eu vejo com bons olhos aqui o trabalho de Aporá no seu futuro, né? O seu amanhã. A nossa igreja tem crescido a cada dia, nós temos visto, né, o nosso templo cheio, vemos que há necessidade de uma ampliação do nosso templo para que venha mais pessoas para a igreja. E nós temos visto, né, um trabalho que aquilo que nós semeamos, que nós plantamos, nós temos vendo agora a colheita. Então é uma igreja que tem um futuro, não é uma igreja que
está fadada a morrer. Então eu vejo com muito bons olhos esse trabalho aqui em Aporá. Hoje eu vivo em uma igreja diferente. É diferente da igreja que eu nasci. Não tem sino, não tem terço, não tem vela. Mas nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui, está aqui. Nós sentimos que Jesus está aqui. Está aqui, está aqui. Glória a Jesus, o nosso Deus está aqui.